Bom, se você é aquele tipo de pessoa que mal consegue sair na rua pra comprar seu pãozinho sem ter um ataque de nervos, com aquele olhar que se a atendente te der o troco errado, você mal vira pra reclamar, você só aceita. Você anda pela rua todo encolhido com um olhar que todos estão olhando pra você. Você tem medo de se comunicar, de falar com as pessoas e quando você olha alguém na rua e tenta em dar boa tarde, você simplesmente trava. Como se todos os olhares do mundo estivessem focados em você, só esperando você tropeçar pra te derrubar. Ou que de algum jeito todo o universo estivesse conspirando contra você e a sua felicidade. Mas sabe qual é o mais engraçado desse vídeo? É que em todos esses exemplos eu não tava me referindo a você, mas a mim. E bom, eu sei que tem muita gente que acompanha as lives me vê na versão totalmente diferente, a gente ri, conversa, brinca, dá risada, mas nem sempre foi assim. Na verdade eu nunca contei isso pra ninguém, mas quando eu era criança, na faixa etária dos 4 ou 5 anos de idade, eu nunca fui muito de conversar com as pessoas. Eu sempre fui um garoto quieto, mas não porque eu era quieto, mas porque eu nunca encontrava alguém que realmente gostasse de mim pra conversar, sabe? Eu vivia sozinho e constantemente eu era alvo de bullying, não só na minha escola, mas pelos professores e também pelos alunos. Eu, de fato, sofri bastante com isso. E chegou um tempo que tudo isso começou a aumentar e ficou cada vez pior, pior e mais pesado. E como até meus próprios professores faziam brincadeiras de mau gosto comigo, me envergonhavam, e as pessoas que deveriam me proteger eram as pessoas que de fato também estavam juntas ali, sabe? E eu confesso que desde aquele tempo, dos 5 anos, isso foi aumentando, eu fui 6, 7, 8, até praticamente, cara, os 16. Então, mano, praticamente, cara, quase uma década sofrendo bullying. E, mano, eu confesso que isso moldou muita pessoa que eu sou hoje, cara. Tipo, não só por ser quieto, mas por ter medo, sabe? Eu comecei a ver as pessoas com outro olhar. Não como pessoas, mas como espécie de monstros, sabe? Eu, desde então, não comecei mais a confiar em ninguém. Eu não gostava que ficassem perto de mim. Eu não queria que me tocassem. Eu só queria ficar no meu cantinho, sabe? Tipo, eu praticamente me isolei da vida. Eu me lembro de constantemente me pegar chorando durante os dias e ficar em casa. Eu não queria sair. Eu tinha medo de sair. E constantemente eu ficava jogando jogos, Roblox praticamente, que eu era só uma criança, cara. Eu gostava muito de jogar. E tipo, quando eu tava em casa e pegava ali o meu computador ou meu celular pra ficar jogando, cara, era o momento mais feliz da minha vida, sabe? É como se por um momento eu esquecesse de tudo e realmente pudesse ser feliz ali dentro, sabe? Era meu cantinho onde de fato eu me sentia feliz. Eu lembro que tinha dias que eu chorava e implorava que não pudesse me mandar pra escola, porque, cara, lá de fato eu sofri muito. Eu já fui usado, xingado, ofendido e, mano, tudo isso vai juntando. E a gente pensa que é bobagem no momento, mas tudo isso vai nos moldando e nos transformando em quem seremos no futuro, sabe? Até que um dia, cara, graças a Deus, Deus abençoou e de fato chegaram novas pessoas na minha vida que me fizeram a sair dessa zona de conforto, graças a Deus, mano. Um exemplo é o Coruja, que eu falei até dele do último vídeo, mas é uma pessoa muito especial pra mim, então, cara, que Deus abençoe, irmão. Tu é massa. E cada um de vocês, guerreiros, que graças a Deus estão aqui comigo, cada comentário, cada palavra, cada pessoa que aparece na live pra conversar, mesmo que só esteja assistindo, cara, de certa forma, influenciaram eu sair desse mundo de prisão, onde eu estava imbuído em uma escuridão tão profunda que, de fato, eu cheguei a um ponto de quase desistir da vida, cara, e ainda jovem. E, bom, é um aviso também, cara, se você estiver passando por essa situação, não importa a sua idade, cara, procura ajuda, irmão. Não pense que isso é frescura ou é coisa da idade, irmão. Isso é coisa séria, irmão. Bullying tem que ser tratado, irmão. Eu sou um exemplo disso, cara. E graças a Deus eu consegui sair dessa realidade com a ajuda do Senhor e de cada um de vocês, mano. Muitas vezes na vida nós caímos por se acharmos fortes, sabe? Acharmos que todos os nossos sentimentos, tudo nós devemos guardar somente para nós e que vamos conseguir dar conta de tudo sozinhos e que nós somos fortes e que a gente vai conseguir sozinho, mas cara, nenhum ser humano nasceu para viver sozinho. Eu descobri isso da pior forma possível. Eu me isolei de tudo e no final eu acabei quebrando a cara. Hoje em dia, coach com modinha vai olhar pra você e vai te vender isso como um curso, dizendo que é um modo caverna, que você tem que se isolar de tudo e de todas as coisas. Muitas vezes, cara, isso só acaba afundando cada vez mais nós. Porque, manos,
a gente não tem tanto tempo assim da vida. Porque, mano, imagina só, o cara que tá te vendendo esse conteúdo tem mais tempo livre que você. O cara provavelmente tá curtindo em algum lugar aí. E o se isolar dele é ir pra uma ilha privada, ficar lá de boa. Bom, mano, pra nós, brasileiros de classe média ou baixa, é meio difícil tirar esse tempo a sós, né, mano? Eu te entendo, cara. Trabalho, estudos, faculdade, tudo isso, mano, só acaba dobrando nosso trabalho. Mas, cara, não luta sozinho, irmão. Pede ajuda do Senhor. Ora sempre à noite, cara, quando você estiver descansando, de madrugada, de tarde. Mano, você não precisa estar ajoelhado pra estar olhando. Mas você em pé, caminhando, em pensamentos, pede a direção a Deus. Peça que Ele possa acalmar o seu coração e cuidar de você, para que você realmente possa viver e amar ao próximo. Mesmo aqueles que te machucam, sabe? Eu não tô com a Bíblia agora em mãos, mas tem um versículo que, se eu não me engano, 2 doutores da lei, ou foram só um, foram falar com Jesus e perguntaram: Mestre, de todos os mandamentos da Bíblia, qual é o mais importante? Então Jesus disse: amai a Deus acima de tudo e amai o seu próximo como a ti mesmo. Mano, eu peço desculpa se eu falei alguma palavra errada, é porque eu tô gravando aqui fora, porque lá dentro realmente tem muito barulho. Mas, cara, a Bíblia é um livro incrível, irmão, e eu super recomendo, cara. Porque, cara, é muito libertador, irmão, você parar pra pensar que de todas as pessoas que me fizeram mal, que falaram, que disseram, que de fato fizeram coisas ruins comigo, cara, se eu for sincero com vocês, eu não tenho mais ódio. Antes eu queria me vingar, eu tinha altos planos malignos pra tentar derrubar aquela pessoa. Mas hoje, cara, o que eu sinto é amor. Porque todo esse sofrimento que eu passei, mesmo sendo ruim no momento, mas eu tô feliz de juntar tudo isso e hoje poder estar trazendo um vídeo pra você, tentando te motivar a sair do mesmo buraco que eu tava. E, mano, isso é libertador, cara, porque espalhando a palavra, a gente realmente ama, sabe? Mas amar de verdade, sem filtros, sem máscara, mas realmente amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo. E bom, manos, eu vou contar uma pequena historinha pra vocês de como isso me ajudou muito na minha vida. Cara, depois disso, teve uma vez que meu pai, ele foi convidado por uma moça que chamou ele pra ir pra igreja. E ele foi. Ele chamou a gente se arrumou. Se eu não me lembro, era um domingo. Aí a gente foi pra igreja lá, todo mundo bonitinho, arrumado. E, cara, teve uma apresentação lá. Os jovens começaram a fazer uma apresentação sobre Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. E eu confesso, cara, que aquilo mexeu muito comigo. E eu confesso que no final do culto, o pastor perguntou quem queria se reconciliar com Deus. E o mais tímido, que era eu, fui o primeiro a me levantar lá pra frente, sabe? Tipo, eu só me levantei e fui lá pra frente. E, cara, desde aquele dia, eu confesso que queima algo dentro de mim, sabe? E depois daquilo, minha mãe e meu pai me colocaram, não só eu como meus irmãos também, no grupo da igreja, nos jovens. Eu confesso que no dia eu fiquei furioso, cara, porque eu não sabia e eles já tinham me colocado lá. E de tudo que eu já tinha passado, cara, eu tava com medo de ser a mesma coisa do colégio, sabe? Eu tinha medo que pudesse me machucar e, de fato, me fazia voltar aquele velho homem. E eu confesso que depois de um tempo, no primeiro dia que a gente se reuniu, todo mundo se sentou bonitinho nas cadeiras, um de frente pro outro. E eu confesso que eu tava com uma vergonha absurda, cara. Eu tava tremendo, mas eu tava tentando manter calmo. E depois que todo mundo conversou, chegou a parte da oração e tal. Mano, eu pedi até pra tocar uma música. E foi muito da hora. Porque no final, na oração final, eu orei, tipo, por todos. E, mano, eu confesso que naquele momento eu me senti de verdade feliz. Foi como se, graças a Deus, aquela fosse realmente a pessoa que eu queria ser. Uma pessoa que realmente fala. E então depois daquele dia a gente começou a se reunir e eu comecei a gostar. Eu ainda era tímido, me soltava bem pouco. Até que chegou um tempo que tem um amigo lá da igreja e junto com o líder também, a gente estava sentado e a gente estava conversando algo super aleatório sobre a vergonha. E eu falei que eu tinha medo de falar em público. E então eles tiveram a brilhante ideia de falar: Jadson, você irá pregar.
tal dia. E mano, eu confesso que quando eu vi aquilo, eu tremi de uma forma que eu falei, não, pera aí, calma. A gente tá só conversando. E aí, essa pessoa que é amigo da igreja fala, não, isso é mesmo, vai ser legal pra você. E mano, eu confesso que naquele dia me deu uma tremedeira, mano. Eu fui pra casa cabisbaixo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, cara? Eu deitei a cabeça no travesseiro tentando esquecer, mas já tinha feito, mano. Eu tinha que fazer aquilo. Então, durante um tempo, eu fui me preparando, pedindo direção a Deus, orando para que Ele pudesse me dar coragem. E quando se aproximou o dia, eu lembro que no dia eu tava com meu pai, a gente tava trabalhando fazendo massa, cara, batendo concreto. E aí chegou o dia, a gente se arrumou correndo. Aí o líder foi até buscar a gente em casa e tal. Isso chegou no meio do caminho e finalmente, mano, chegamos na igreja. Eu tava tenso, nervoso e, cara, eu não queria só abrir a Bíblia e pegar um versículo aleatório, tacar lá e falar, mano, é isso aí, tamo junto. Não, cara, eu queria de fato contar a verdade, sabe? Usar uma história minha pra poder falar como Jesus me transformou. Então eu peguei, cara, um assunto de um vídeo que tá até no canal, como perdoar seu irmão. Eu vou estar colocando ele aqui na tela, é praticamente a história que foi contada lá. Eu confesso que foi da hora nos primeiros segundos, eu tava com muita vergonha, então mal tava conseguindo falar. Mas todo mundo foi muito paciente, esperou. Então eu comecei a falar, graças a Deus, e cara, aos pouquinhos foi indo bem devagar. Até que fiz até uma demonstração de um movimento de boxe da luta. Se você assistir o vídeo, você vai entender do que eu tô falando, mano. Mas foi da hora. E aí todo mundo aplaudiu, cara. E eu confesso que, graças a Deus, eu tava feliz, porque finalmente eu tinha abrido a boca pra falar. E depois de um tempo, mais pra frente, eu lembro que eu contei outra história pra eles sobre algo que estava acontecendo. E de uma hora pra outra, chegou um tempo que se iniciou o congresso, que era uma apresentação que todo mundo tinha que fazer da igreja. Cara, eu já tava tenso, porque imagina você ficar de frente para mais de 50 pessoas em cima de um altar e ter que falar, mano. Eu tava com medo, mas aos poucos, mano, ele me disse uma coisa, o meu líder, que graças a Deus é uma palavra que eu quero guardar para sempre na minha vida, que é: a constância te muda. E mano, mesmo que você tenha vergonha de tudo, quanto mais você tentar falar, não fale muito, porque senão você vai parecer um tolo. Mas quanto mais você tentar e se esforçar para realizar um sonho que você ama, mais você vai se sair bem. Mesmo que não seja na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas graças a Deus, mano, tenha fé, você vai conseguir. Então, mano, depois de tanto tempo de ensaio, tinha que chegar lá na frente, eu comecei a tremer, mas com tanto de ensaios, cara, foram praticamente mais de 30 ensaios em 3 meses. Então, graças a Deus eu tava feliz, mano, porque realmente eu tava me soltando. Eu tava realmente alegre no que eu tava fazendo. Depois de tantos ensaios, em cima da hora, eu recebi um papel. Eles me disseram, Jadson, é o seguinte, para nossa peça, o tema é restaurar o altar. Então, você vai ser um personagem. Agora você não vai só mais falar uma fala, que é uma espécie de geografia. Agora você vai ser um personagem. Você vai ser um bêbado e você vai andar por aí para tentar corromper o garoto, para tentar tirar ele da igreja. É engraçado falando agora, mano, mas eu fiquei tenso, cara. E no mesmo dia, eu tava sentado no banco, mano. Eu pedi direção a Deus, falei, pai, me ajuda. Então eu fui lá, mano, todo torto, porque meio que eu andava assim, sabe? Então foi até bem fácil de fazer, graças a Deus, mano. E a gente chegou lá, fiz a parte, e mano, as pessoas curtiram e realmente riram, mano. Cara, no dia, tava muito tenso. No grande dia da apresentação, a gente orou e o pastor falou comigo. Galera, eu vi a apresentação de vocês, eu achei que ficou lindo. Muitas vezes eu até virava o rosto para não estragar, porque eu queria ver no dia. Mas eu ia dizer, vão lá em cima e brilhem. Mas deixe que Deus brilhe através de vocês, que cada um de vocês diminuam para que ele cresça. E mano, aquilo me motivou muito, porque cara, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E mano, é lindo, cara. Naquele dia eu não estava mais preocupado com o medo, nem com o que ia acontecer comigo, mas o que eu queria era que pessoas pudessem aceitar Jesus. E esse era o principal objetivo. No dia, cara, eu confesso que eu tava nervoso, então eu fiquei na porta. Enquanto as pessoas iam entrando, cara, eu ia olhando pra elas e iam cumprimentando, dando paz do Senhor, sorrindo. E cara, a gente percebe que
quando a gente realmente conhece as pessoas que estão vindo, ou até as pessoas que não nos conhecem, nós vemos pessoas curiosas, sabe? Elas não estão olhando pra você como se elas quisessem te devorar ou rir da sua cara, mas porque elas querem ver, elas querem saber o que você vai fazer. Elas estão curiosas, sabe? E de tanto apertar as mãos das pessoas, graças a Deus, mano, eu vi pessoas que realmente não eram monstros, mas eram pessoas que estavam ali pra ver, pra realmente saber, sabe? Pessoas curiosas. E mano, isso é libertador, cara, porque ninguém tem inimigos, cara. Pessoas não são monstros, mas sim criações de Deus. E mano, eu lembro que no dia, quando foi o dia da apresentação, a gente não podia ter subido no palco na hora, então cada um ficou num canto da igreja sentado. E cara, eu lembro que quando a pastora subiu, ela começou a orar, começou a falar. Antes da apresentação começar, eu tava sentado na cadeira, mano. Então, eu senti algo muito esquisito, cara. Eu senti como se tivesse alguma coisa puxando meu pé, mas a borda da minha calça, sabe? Então eu me levantei, olhei pro lado e eu jurava que era alguma criança. Mas eu olhei, não tinha ninguém, cara, só realmente pessoas ao meu redor. E cara, eu me levantei. Quando eu tava em pé, eu senti novamente umas 3 vezes puxando a borda da minha calça. E cara, eu confesso que eu dei até um arrepio, fui pra trás assim. E quando chegou praticamente perto da hora de subir, eu escutei uma voz bem assim no meu ouvido, cara. Não, fica aí, não vai, fica aí. E cara, eu confesso que eu me arrepiei, mas eu sabia que bem lá no fundo aquilo não era uma coisa boa, mas o inimigo tentando nos impedir de fazer o bem. Então, com toda a força, eu pedi direção a Deus e fui, mano. Eu fui avante, eu tava nervoso, eu tava com medo, eu tava com tudo, mano. Ansiedade batendo no talo. Mas Deus abençoou. E eu fui. Lá em cima, a gente tava lá, todos nós em pé, preparados. E começou, mano. Começou as danças e tudo. Rolou um monte de coisa. Graças a Deus, Deus abençoou que eu pude ajudar pessoas ainda lá em cima. Graças a Deus, mano. E quando chegou minha hora, a parte de eu ir, cara, pedi direção a Deus e fui, mano. Eu confesso pra vocês que eu nunca me diverti tanto na minha vida, cara. Eu fui, eu me entreguei ao personagem, sabe? Quando você realmente vai com todo o amor e carinho do mundo, cara, pede a direção de Deus e faz, mano, bem feito, mano. É sério, cara. É lindo. E o melhor de tudo, cara, que depois de tudo isso, no primeiro dia, depois de tudo que aconteceu, no segundo dia a gente teve que refazer a mesma apresentação de novo para um público ainda maior, cara, que era no domingo. Mas graças a Deus eu já tava tranquilo. E lá em cima a gente foi novamente, fez a apresentação direitinho. E o mais lindo de tudo, quando tudo terminou e o pastor perguntou lá atrás quem queria aceitar Jesus, mano, o tanto de gente que se levantou, cara. Assim como eu fui naquela primeira vez que teve a primeira peça, outras pessoas foram. Por meio de uma apresentação, Jesus brilhou, cara, nos usando para engrandecer o seu santo nome. E cara, isso é lindo, irmão. Sério, eu até me arrepio só de falar, mano. E cara, se for pro Senhor, não deixa o diabo tentar tomar a frente, mano. Que nem aconteceu comigo. Se eu tivesse me acovardado naquele momento que eu senti aquela coisa puxando o meu pé. Não é pra vocês sentirem medos. Eu confesso que, se tratando desse tipo de coisa, eu também tenho medo. Mas tem um versículo na Bíblia que me encoraja, que é: nada pode nos afastar do amor de Deus, cara. Nem trevas, nem nada. Nem anjos, nem demônios, nem potestades, nem a fome, nem perseguição. Nada, cara. Então, irmão, se Deus está contigo, não tem o que temer. Não tem vergonha, não tem medo, não tem nada, cara. Busque a Deus, irmão. Coloque Ele sempre em primeiro lugar na sua vida, de todo o seu coração. Não busque só quando você tiver dificuldade, ou só quando você precisar, ou quando você quiser alguma coisa. Mas realmente o ame, assim como Ele entregou a sua vida para que nós possamos ter a salvação. Ele sofreu, Ele foi crucificado, Ele teve pregos em suas mãos. Enquanto isso, nós temos uma vida tranquila. E nas menores das hipóteses, as menores dificuldades cujas causas nós nem precisamos derramar sangue, nós os ofendemos, pecamos e até mesmo dizemos que Ele não nos ama. E cara, esse vídeo é uma promessa a Deus, que eu prometi a Ele que eu traria esse vídeo. E cara,
Graças a Deus estamos cumprindo. Demorou um pouquinho, mas assim como Jonas, eu tentei fugir, mas Deus me trouxe até aqui pra fazer esse vídeo. Então, manas, muito obrigado, meu Deus, por tudo. Jesus te ama, cara, e eu gostaria de orar por você nesse final, cara. Seja você, qual a sua idade, qual o seu gênero, cara. Se você tá pra fazer alguma apresentação ou só quer falar livremente na rua com qualquer outro tipo de pessoa sem ter medo, cara, que Deus te abençoe, irmão. Pai, por favor, guarda essa pessoa, que ela não viva só pra querer crescer e tomar a sua glória, mas que o Senhor possa brilhar através dela e mostrar ao mundo quão especial ela é, cuidando, Pai, e livrando de todo mal. Do fundo do meu coração, eu agradeço por tudo. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui e poder, quem sabe, alegrar o dia de alguém, trazendo a tua palavra com amor, para que algum dia essa pessoa possa crescer e glorificar o seu santo nome também, assim como eu fiz. Que o Senhor possa usá-la, meu Pai, não só os mais capacitados, mas também os incapacitados, como foi o meu caso, uma pessoa que sofreu tanto na vida, mas hoje está aqui espalhando o evangelho, algo que eu nunca imaginei que eu faria na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fiquem com Deus. Jesus ama cada um de vocês. E boa tarde, galera. Jesus te ama. Andem sempre no caminho do bem. E lembre-se, constância muda o homem. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Não luta sozinho, cara. Afinal de contas, você nunca tá sozinho. Até mais, amigo. Fica com Deus. Jesus te ama. E boa tarde. Falou, galera.